Oi, gente, bom dia, muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui no nosso primeiro Diálogos F do ano, né? Do ano de 2021. E a gente está super feliz de recomeçar esse diálogos com um formato diferente. E, pelo visto, o tema que a gente propôs atraiu muita gente. Acho que é um tema que poucas vezes é tratado, né? E a gente está aqui para promover uma conversa, um debate. Vamos mediar essa conversa, eu e Elane Cabral, minha sócia, nós duas sócios da Escola F, e chamamos e convidamos as especialistas em empresa familiar, Cláudia Tondo e Valéria Elizondo. Também quero agradecer mais uma vez a presença delas e vão nos ajudar a conduzir e enriquecer esse debate. Então, obrigada, Valéria, obrigada, Cláudia, por estarem aqui, mas todos vocês são parte desse debate. Então, hoje a gente está aqui se organizando para ter um momento, para ter um dia, uma agenda, essa 1h30 bem participativa. Então, vou compartilhar rapidamente aqui com vocês a nossa pauta do dia. Então, a gente dividiu esse nosso encontro em 3 momentos. A gente vai apresentar para vocês um episódio. Essa família Jones, que está nos convites, que está ilustrada nos nossos convites, é uma família hipotética, né? A gente criou essa família Jones para ilustrar alguns casos de situações que, de repente, podem acontecer nas empresas familiares, nas empresas reais, né? Nas famílias reais. Então, a gente vai apresentar esse episódio, esse mini episódio, com a família Jones, e depois vamos partir para uma discussão, uma conversa sobre esse caso. E aí vocês vão ser divididos em pequenos grupos. Não sei se vocês já participaram em alguma reunião em que foi utilizado esse recurso. Então, vocês vão para uma sala com 5 pessoas e um de nós como mediador, para ter uma conversa um pouco mais intimista sobre o tema. Depois a gente volta para a plenária e vamos tentar tirar alguns aprendizados dessas nossas conversas, dessas nossas discussões e, obviamente, do caso que se apresenta, além das experiências que vocês vão compartilhar, suas próprias experiências aí também, que de alguma forma se relacionam com esse caso. Então, esse a nossa pauta do dia. A gente espera ter um encontro bem participativo, onde a gente não separa especialistas de participantes, ao contrário, todos nós aqui estamos aqui para juntos criarmos aprendizado, né? Criarmos entendimentos. Então, convido vocês a participar ativamente desse nosso encontro. Elane, pode explicar um pouquinho como é que surgiu essa família Jones e quem danado é essa família Jones? Falo sim, só complementando, né, Mariana, até para a gente fazer um encontro interativo, se a gente puder manter os microfones desligados enquanto não estiver falando, mas abrindo a qualquer momento que queira falar, e manter as câmeras ligadas, quem tiver em condições disso, porque a gente sabe que às vezes a gente não tem condições de abrir a câmera, mas quem puder, facilita muito a gente se ver, né, especialmente nos pequenos grupos. A gente aqui, de toda forma, vai estar controlando os microfones para que o som ambiente não interfira no andamento aí das conversas. Muito bem, a família Jones, né? A família Jones foi uma criação dentro do programa Bases F. O programa Bases F vem sendo desenvolvido pela Escola F desde o ano passado. É o primeiro programa totalmente nativo digital, ou seja, ele está sendo desenvolvido numa plataforma de ensino à distância, junto com a Joy Street, que é uma empresa especializada em educação e tecnologia. E quando a gente estava formatando o conteúdo, a gente entendeu que era importante exemplificar o conteúdo com algum caso prático. E aí a gente criou a família Jones, achando que ela ia ficar ali naqueles conteúdos mais introdutórios e tal. E aí a família Jones foi ganhando vida, e aí a gente foi usando ela durante o programa todo. Então ela participa dos 4 módulos do programa Bases F, que é uma jornada. Já antecipando a vocês, é um programa que será lançado em abril e é uma jornada para integrantes de famílias empresárias e de empresas familiares que querem entender melhor
a sua realidade, saber fazer um diagnóstico da realidade da empresa familiar, saber qual é o seu papel nessa empresa e conseguir propor alguma melhoria para esse sistema de que faz parte. Então, é uma jornada muito bonita, inclusive, que a gente está muito animado, e a família Jones acompanha o participante na jornada. Só que quando a gente terminou de formatar o conteúdo do BASEF, a gente disse, não, a família Jones não pode parar, não. Vamos levar a família Jones para o Diálogos. E aí, a família Jones está aqui hoje, é a mesma família Jones do BASEF, só que ela traz um dilema muito específico, muito especial para esse Diálogos de hoje, que é a questão da disputa de poder entre familiares, a questão da rivalidade, da competição, que a gente sabe que está presente em toda a realidade da família e ainda mais de uma família que tem negócios. Então, a família Jones vai nos ajudar a tratar desse assunto, que muitas vezes é um tabu, e a gente espera que ela ajude a gente a falar disso de uma forma mais leve, mas muito responsável. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo com a família Jones, que nasceu do BASEF. Então, vamos apresentá-los, né? Vamos apresentar a família Jones. Ao mesmo tempo que a gente vai apresentar a família Jones, a gente gostaria que vocês já fossem observando nessa situação que vai se dar. No primeiro momento, a gente vai só apresentar, mas logo em seguida a gente vai apresentar uma situação vivenciada pela família Jones. E a gente queria que vocês já fossem e aí pensando o que é que está em jogo, né? O que é que está acontecendo? Que problema pode surgir aí dessa situação? Então, que vocês já fossem pensando um pouco como é que vocês interpretam e percebem essa situação que a gente vai mostrar. Mas primeiro vamos conhecer a família Jones. Agora, vamos lá. Aqui é a introdução da família Jones. Vejam se estão todos ouvindo. Pedro e Vitória Jones abriram uma pequena empresa de embalagens no mesmo ano em que tiveram seu primeiro filho, Pedro Júnior. Um ano depois de dedicação intensa, os Jones cresciam, não só como uma empresa promissora, mas como família mesmo, com a chegada de uma menina, Maria. Parceiros incondicionais, Pedro e Vitória começaram lidando com o negócio de uma maneira informal e intuitiva. Afinal, tinham 2 crianças pequenas em casa e uma equação complexa de muito trabalho e pouco pessoal na empresa. Pedro passava a maior parte do tempo fora de casa, às vezes levando o pequeno Pedro Júnior com ele. Logo contrataram Benjamin, velho amigo da família, para ajudar no controle financeiro do negócio. Alguns anos depois, Vitória saiu da empresa para tocar sua própria carreira e poupar o casamento dos atritos dos negócios. Tiveram mais uma filha, Rita. Ao contrário dos irmãos, Rita nunca se interessou pelos negócios da família. Hoje, 50 anos depois daquele início desafiador, Pedro e Vitória se veem constantemente rodeados de desafios. O mais assustador sendo, provavelmente, estarem abertos a constantes reinícios. Então, aí vocês conheceram a família Jones, né? Parte dela. E agora a gente vai apresentar a situação, o episódio. Pedro Júnior, Maria e Rita, os 3 filhos de Pedro e Vitória, almoçam na casa dos pais. A política de costume nos encontros dos Jones em seu tempo livre é evitar assuntos de trabalho, sugestão dada por Rita, que nunca quis se envolver com os negócios da família. Não foi o caso desse domingo, quando a conversa aparentemente inócua sobre a festa de celebração de 50 anos da empresa acabou se transformando em um debate com tópicos delicados. O Davi tá louco de ansiedade, só fala na festa. Eu tô igual o Davi, viu? Já ensaiei meu discurso 10 vezes na frente do espelho. A família faz silêncio quando percebe o desconforto de Maria. O meu discurso, Pedro? Porque o discurso do aniversário da empresa vai ser seu. Eu preparei um discurso pra fazer, eu não achei que seria um problema pra você. Claro que não. Nada parece um problema pra você. Ainda mais se for do seu jeito. Claro. Ai, vocês parecem crianças. Por que vocês 2 não fazem o discurso juntos? Para os 2 mostrarem que se comportam que nem crianças para todos os funcionários? De jeito nenhum. E a Rita? A Rita? A Rita não tem interesse, não. Nem disponibilidade. Vou estar filmando a festa.
Então faz o Pedro. Vitória se adianta ao olhar de Maria. O Pedrinho Neto. Uma coisa mais jovem, sem essa cara de discurso. Maria ameaça se ofender, até entender que se trata do Pedro da terceira geração, seu filho. Ótimo. Deixa pra lá. Não seria justo. Faz quem tem mais tempo de empresa. Faz o Benjamin, então. Vocês falam como se eu tivesse morrido ou me aposentado, o que é pior. Muito bem, deu para. Eu fico meio perdida que eu não estou ouvindo o som, mas deu para todo mundo ouvir o áudio. Muito bem, e agora a gente vai mostrar, né, Mariana, o que é que cada um pensou depois dessa cena. Qual é a reflexão? A gente chamou uma espécie de confessionário. O que é que cada um confessou de como viveu essa cena? Aí vamos lá. Então vamos para o confessionário agora, da família Jones. Eu não fico chateado de não fazer o discurso. O que me chateia é tudo ser motivo de competição. Quando a gente está em família, eu não quero ter que me comportar como se eu estivesse concorrendo com adversários profissionais, né? A Maria pode ficar com o discurso. Tanto faz. Sinceramente, prefiro abrir mão de tomar liderança se for em nome do bem-estar da família. Até porque os funcionários me conhecem e sabem muito bem quem é o líder e quem gosta de aparecer, né? É muito fácil pro Pedro se comportar como alguém que não quer competir, quando a verdade é que, porque ele é o primogênito, parece que o direito a tudo na empresa é só dele. Sem nem falar que ele é homem, né? Então, realmente fica fácil não competir, ser bonzinho e tal. Eu, por outro lado, se não brigar por meu espaço, não consigo nada. Se eu não me comportar como líder e aparecer como líder perante a empresa, ninguém me leva a sério, nem me dá espaço nenhum. Então, eu fico chateada assim. Do meu pai não perceber isso. Sempre fiquei. Mas engulo. Tem que engolir, não tem? Eu tenho uma relação muito boa com os meus irmãos. Acho que atrapalha muito essa coisa de trabalhar todo mundo junto. Fora que é limitante essa coisa de seguir os passos dos pais. Quer dizer, eles não têm os próprios sonhos, né? Aí, por isso se frustram com muita facilidade. É difícil mesmo. Por isso, eu nunca quis trabalhar na empresa. Quis ser livre mesmo, que nem a mamãe. Ah, são maravilhosos. Às vezes se desentendem, claro, mas é bobagem. Eu não me preocupo nem um pouco. Às vezes com a Rita, né? Porque essa coisa de ser livre é super importante. Mas no final das contas, ela acaba dependendo da gente para tudo. Financeiramente, né? E no resto também. Mas é bobagem isso. Cada um tem as suas fraquezas. É normal. Mariana, se quiser seguir aí. É que eu estava admitindo, ajudando aqui. Mas então, gente, e aí? Qual foi a leitura de vocês desse caso? O que é que veio à mente? Qual a primeira reação a assistir essa cena? O que é que isso lembra? O que é que vocês lembram quando assistem essa cena dessa família? Alguém quer compartilhar uma primeira impressão? Bom dia, pessoal. Eu Bom sou dia. Aloysio. Nesse mês de janeiro, eu assumi a gestão de um grupo que, além de familiar, eu diria que está naquele conflito de sucessão. Não é um ambiente corporativo ainda, mas assim que eu desligar, eu vou procurar as câmeras aqui, porque eu acho que vocês estiveram aqui antes de fazer a sinopse aí dessa família. Então, estou muito inspirado aí para seguir acompanhando isso aqui. Muito bom. Então, quer dizer que esse tipo de situação acontece, né, Aloysio? Alguém mais acha que isso lembra uma situação real? Já viu algo parecido? Oi. Olá.
é a situação mais comum que tem, né? Eu tenho parentes empresários, eu tenho amigos empresários, e eu conheço as famílias, e eu convivo, e é a situação mais comum que tem. Não sendo machista, né? A mãe fica querendo acomodar tudo, e tá tudo lindo, e é uma mãe que não participa da empresa exatamente, né? Que não é executiva, mas ela fica lá bancando a mãe galinha, né, pata, cuidando dos... Não, meus filhinhos são ótimos e tal. O primogênito... Vocês pegaram um caso bem clássico, né? O primogênito tem uma certa arrogância, até inconsciente, de ser o primogênito, seu filho homem, então já está achando que as favas estão contadas. A filha que resolveu sair para o mundo e acha que não depende da empresa, que está tudo lindo, mal sabe ela que a hora que tomar um escorregão, se a empresa falir, ela está no olho da rua, né? E a outra irmã que está presente ali e disputa com o irmão, mas não se sente levada a sério. Eu já vi muitas famílias nessa situação aí, não é nada estranho, né? É o caso mais comum que tem. É isso. Muito bem, Cris, você traduziu maravilhosamente a situação. Alguém mais quer fazer um comentário para a gente poder passar para os grupos? Olá, bom dia. Bom dia. Eu também percebi no vídeo algo que eu vejo dentro da empresa, assim, né? Nas famílias tradicionais, existe um respeito por quem tem mais idade, né, em tese traz, né, um maior peso dentro da família. Então, assim, eu acho que o vídeo também traz muito isso, assim, né? Mostra que a gente ainda tem uma desconstrução que talvez quem tem mais idade na família não é quem precise ter a maior representatividade. Então, quando isso não está equalizado, está muito vinculado com o papel e a idade, não com, né, com a contribuição, eu acho que também traz esses ruídos que o vídeo traz e eu também convivo, assim. Muito bom, Andréa. Obrigada pela sua contribuição. Se alguém quiser fazer mais um comentário, a gente tem ainda um minutinho para partir para as discussões em grupo. Eu teria uma pergunta, na verdade. Porque o pai da família, ele não falou no confessionário, né? É algo que vocês fizeram porque ele vai entrar em outro momento? Eu fiquei curiosa do que ele falaria. Ele não quer se comprometer. Ele não quer se comprometer. Denise, eu confesso que eu também estou bem curiosa para saber o que é que ele pensa, mas a gente, infelizmente, a roteirista optou por não nos dizer, não nos contar essa parte. Eu acho que vocês podem até refletir um pouco sobre o que é que ele deve estar pensando, né? Não, mas não teve nenhuma intenção, embora a falta tenha sido sentida. Eu acho que é importante isso, a falta que faz o posicionamento do fundador numa hora dessa. Porque na conversa ele fala, parece que eu nem estou aqui, né? Que nem estou fazendo mais parte, já estou aposentado. Então, mas eu acho que há uma defesa para evitar resistência. Como os filhos são muitos, aquele lá com defeito sempre pode ser o outro. Então, eu não vou criar resistência, mas o pai é sempre o pai. Então, deixa ele fora para que a gente possa estar convergindo. E aí, Alane, estamos prontos para esquentar as discussões em pequenos grupos? Sim, sim. Então, a gente agora vai dividir vocês, né, em 7 pequenos grupos. A ideia é que vocês façam uma apresentação bem rápida entre vocês, se conheçam pelo menos, né, de onde vêm, porque tem pessoas, inclusive, de diferentes lugares do Brasil aqui hoje. E a gente vai ter um moderador da escola presente, e aí vocês vão... É uma rodada, assim, digamos, um brainstorming sobre o que é que vocês acham que está em jogo nessa situação dos Jones. Que tipo de conflito? O que é que deve ter rolado antes nessa família para ter chegado a esse ponto nesse almoço? Como é que é o ambiente na empresa? O que é que vocês imaginam, né, que está em jogo aí? E quais são as repercussões que isso traz para a empresa familiar?
Então, rapidamente fazer essa reflexão, não é muito tempo, a gente vai dar aí de 10 a 15 minutos, a gente vai avisar quando estiver terminando, mas para vocês esquentarem os motores para a gente voltar aqui e conversar todo mundo junto. Todo mundo voltando de onde foi abduzido. Já voltamos para o... Voltamos Agora agora. Voltamos agora para a plenária. E aí, como é que foi? Bom a discussão, né? Bom conhecer as pessoas, ter um tempo para fazer um pouco de networking também, que eu acho que nesse ambiente do Zoom a gente sente falta também do cafezinho e da conversa. Foi ótimo. Na verdade, eu não sei se eu já fui puxado para aí ou se a minha ligação caiu e eu voltei para aí. Porque lá não tem fechamento ainda não. Já foi puxado. Foi puxado. A Elane é uma Cicerone, assim, rígida. E aí, Daúde, você podia continuar aí. Você estava falando o que é que você estava achando e qual era a consequência dessa situação para a empresa quando foi puxado aí para a plenária. Sim. Mas dá para você estar no grupo? Dá para ouvir ainda ou você está Todo mundo está junto agora. Todo mundo está no... Tem 48 pessoas lhe ouvindo agora. Entendi. O que eu estava falando é assim, que essa situação que foi apresentada da família, na empresa, na verdade é uma realidade da família, independente da empresa, né? É uma família que sempre houve esses ciúmes, houve essas disputas, e que é normal em famílias haver ciúmes de irmão mais novo com irmão mais velho, o irmão do meio fica meio perdido e tal. E os pais têm uma análise, assim, normalmente idealista, né, que sonham com ter uma família boa, organizada, uma família perfeita, e a gente, às vezes, se nega a enxergar a realidade, né? A gente tem uma visão meio mágica, né? Como a mãe teve ali, né? Meus filhos são maravilhosos, tá tudo bem, isso aí passa, tal, e a gente não quer enxergar a realidade que existem realmente relações conflituosas, né? E quando isso vai para a empresa, aí isso aflora de uma forma muito forte, né? Porque ali é um convívio intenso, um convívio no dia a dia, e basicamente na empresa se aflora uma dificuldade que sempre existiu, ela não surgiu ali na empresa, né? Mas ela se manifesta ali. Só que na empresa, ao contrário dos pais, né, que muitas vezes não querem enxergar a realidade dos conflitos relacionados, na empresa os funcionários, os empregados enxergam claramente, conversam entre si, percebem e falam, nós estamos numa empresa em que os dois lá estão se degladiando, né? Eles não se entendem, há conflitos, né? Então isso é claramente perceptível por qualquer relação externa, né? Como numa empresa. E aí a necessidade de encarar a realidade mesmo e tratar a questão básica de relacionamentos, né? Entre familiares, entre pessoas, né? Bom, é isso. Muito bom. Elane, você puxa aí agora? Sim, a gente pode fazer, então. Quem mais quer compartilhar algumas reflexões que saíram no grupo? Eu passei por todos os grupos, e em todos os grupos a discussão estava boa. Então, assim, material não falta, não. Quem quer? Você quer compartilhar, ou alguém do nosso grupo quer compartilhar as discussões lá do nosso grupo? Eu acho que dá para fazer um paralelo com o que o Daúde, está pronunciado certo? Estava falando, né, das questões das competições entre a família, e foi exatamente o ponto que eu coloquei no nosso grupo com a Mariana. Eu acho que ali são competições que existem dentro de uma empresa, né? Que também são questões humanas, né? De quem quem tem determinado papel e as suas ambições. E, obviamente, quando isso é dentro de uma família, quer dizer, ainda tem mais sentimentos envolvidos, né? Mas a questão de quem faz o discurso, quem tem determinado papel, isso é absolutamente... Eu trabalho no mercado financeiro, isso existe. Eu trabalho há muito tempo na mesma empresa, e essas questões emocionais existem dentro de uma empresa, nada a ver com família, né?
E aí um ponto que a gente trouxe no nosso grupo, que eu coloquei, foi a questão da definição dos papéis, né? Quem é o quê? Quem tem determinado cargo ali, no caso, no exemplo, quem é o CEO, né? Quem é o CEO que tem que fazer o discurso? O CEO é o júnior, né? E eu acho que essas questões elas são muitas vezes difíceis numa companhia que não é familiar para decidir, numa familiar é mais difícil ainda, porque todas as emoções estão juntas, né? Foi um pouco o que a gente discutiu, né? Eu gostaria de falar um Diga, pouco Cris. também. Na verdade, competição entre irmãos existe desde Caim e Abel, né? Muito embora seja a Bíblia, é do ser humano competir. Se nós não competíssemos, não evoluiríamos, né? Se é todo mundo legalzinho, em paz, ali sentadinho no seu canto, a gente estaria na idade da pedra ainda. É claro que numa empresa familiar, ou numa reunião familiar, não precisa nem ter empresa, fala sério. Se tiver uma herança para herdar, já está saindo disputa, né? É claro que numa empresa familiar, a Letícia falou em definição de papéis, e eu vou um pouco mais embaixo, como eu conversei no grupo. Precisa um alinhamento, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente quer ir, né? Talvez eu não queira fazer parte dessa família empresária, talvez eu queira montar o meu clã, ou talvez eu queira ser meditador, vou meditar sei lá, no Alto do Himalaia, e dane-se o que vai acontecer com a empresa, né? Agora, nós estamos aqui, somos uma família, temos uma empresa. Como é que a gente vê isso daqui, sei lá, 20 anos? Ela estará aqui, a empresa ainda? O que eu que estou meditando no Himalaia, que papel eu tenho nisso? Papel nenhum, então eu vou me desconectar disso, né? Não vou ficar aqui atrapalhando no meio de campo, porque vão precisar da minha assinatura e tem que mandar um lhama ir lá me buscar, não dá. Então, é assim, o que nós queremos? Queremos que isso perpetue? Queremos que isso se desmanche? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso objetivo? Né? E vamos lutar por ele ou vamos cair fora? E quem fica se alinha, e aí sim, estamos aqui para isso? Legal. Então, o que cada um vai fazer? E vamos assumir os nossos papéis. Né? É difícil, porque é mais racional, família é emocional, a gente não pode mandar embora como um executivo, né? Não gostei do executivo, manda o executivo embora. Na família, e até hoje, né? Não sei no futuro, não dá para fazer isso, eu vou demitir o cara, né? É isso, gente, falei demais já. Eu acho que Mônica está pedindo a palavra aí. Mônica, você levantou o dedo? Somos. Só por uma questão de ordem, gente. Mônica, você está no silencioso, viu? Só uma questão de ordem. Quem quiser falar, vai colocando no chat, porque eu não consigo ver na tela todo mundo. Então, se você puder se inscrever no chat. Mas falo eu Mônica, agora. por favor, fica à vontade. A gente estava falando isso no nosso grupo, o seguinte, uma empresa familiar, ela começa a partir de 2 pessoas, é uma empresa familiar. Então, eu acho que o grande ponto que a gente tem, se tivesse definições, quando se começa uma empresa, de como ela vai ser daqui para frente, quer seja com 2 membros, quer seja com muitos membros, as coisas seriam muito mais fáceis. O ponto de corte aí, de quando a gente deve estruturar, fazer a governança de uma empresa familiar, que eu acho que é o grande dificultador. Porque quando a empresa já tem 50 anos, como é o caso dessa família, criar regras é sempre muito difícil, porque vai ter sempre aquele que vai se sentir pouco valorizado, injustiçado, e um mais novo está sendo muito valorizado. Então, eu acho que a gente aqui, uma das coisas que fica muito forte para mim é que a recomendação em empresa familiar é começar com regras desde o começo. Segunda pessoa se juntou ao grupo, já é uma empresa familiar, já tem consequências de herança, etc. Então, vamos criar regras sobre todos os aspectos. Não é para engessar, mas é para ter algumas diretrizes. Ótimo, é isso aí. Muito bom, Mônica. Construir as questões antes, construir a forma de lidar com os conflitos antes que esteja, né, na hora, assim, precisando, isso, né? Porque a gente não pensa isso no dia a dia, quando a gente está, né? E não se falava tanto em governança e tudo há um tempo atrás. Então, a gente tem aí empresas de 30, 40, 50 anos que estão ainda engateando nesse assunto, né? E muitas vezes a gente vê isso, né, Mônica, que
Mas isso está muito cedo para eu pensar agora. Exatamente. Mas uma boa forma, talvez, seja exatamente em momentos como esse, a gente vê empresas que já passaram por isso, se tivessem antecipado, né, um pouco essa discussão. Sem dúvida. John Ward traz um conceito de fair process, né? Que é um pouco do trazer essas regras para criar um senso de justiça. Então, acho que ele escreveu um livro junto com o Carlos e ele fala e traz essa ideia de que qualquer criança, primeira começa a falar, ela reclama se ela perceber alguma coisa. Isso não é justo, né? Quantas vezes você ouve uma criança vir reclamar para você, dizer isso não é justo? Então, principalmente quando você cria uma regra ou, na verdade, decide uma briga entre os filhos. Então, esse senso de injustiça, né, que eu acho que está ali na fala da Maria e a mãe tentando coordenar, talvez a falta de regras crie um ambiente fértil, né, para esse sentimento de injustiça. E aí, como a Letícia falou, quem é o CEO? Por que não está definido? Né? Por que não tem uma regra sobre porta-voz da empresa que seja definida com base no sistema empresarial, né? Com base na lógica de negócios? Então, por que não se faz isso? E aí sim gera um sentimento de injustiça, de que eu estou sendo prejudicado, né? Ou seja, falta o sentimento de fair play. Cadê as regras do jogo, né? Então, é isso aí. A gente tem ainda 4 minutos. Quem quer mais compartilhar? Diga, Cris. Deixa eu só encerrar isso, então. Como a Mônica disse, a empresa tem que ter regras logo que inicia. Logo que inicia, os caras estão matando um leão por dia. Ninguém pensa nisso. É pedir demais para quem está iniciando uma empresa, além de estar... É lógico que hoje as startups não são as empresas que os nossos avós ou pais fundaram, mas eles estavam matando um leão por dia. Eles não podiam, não dá tempo de pensar nisso. O cara está querendo pôr comida em cima da mesa, né? Isso precisa aparecer uma hora, sim, mas pedir que apareça logo que a empresa surgiu, gente, é pedir um racionalismo para o ser humano que veja, eu sou engenheira química nuclear e tenho cursos de mediação, coaching, etc., cursos muito bem categorizados, mas sou super racional, mas eu entendo que não dá. O cara está ali querendo saber se ele vai pôr comida no dia, está vendendo almoço para comprar o jantar, né? Então, a ideia é, quanto mais cedo, melhor, com certeza, mas pedir logo de cara, acho muito difícil. É isso. Muito bem, é uma boa questão. Como criar um senso de urgência numa situação dessa? Quem é que está? Marcos. Só para contribuir com o que foi discutido no grupo onde eu estava, né, o grupo 7, eu acho que está muito em linha com tudo que já foi falado aqui, essa questão dos papéis, essa questão de ter um pouco mais de regras, mas tem um aspecto interessante que surgiu lá, que é dada a surpresa dos participantes com as falas e com os posicionamentos dos outros, né, denota que não se tem um espaço onde se compartilha as expectativas. Então, quando a gente não cria um espaço, uma estrutura, um momento da família se conversar e entender quais são as expectativas, quais são os pontos de vista das diferentes pessoas e gerações, a família e a empresa perdem a construção disso, né? O resultado fica mais pobre porque não há um espaço específico para pessoas diferentes, de gerações diferentes convergirem. Isso acho que foi muito interessante da discussão do grupo onde eu estava. Sim, com certeza. A questão dos espaços que a empresa e a família criam para essas coisas serem tratadas de forma adequada, né? Isso. Gente, ainda dá tempo de algum comentário de algum grupo. Acho que a gente não ouviu todo mundo, todos os grupos ainda. Se quiser compartilhar alguma ideia aqui. Roberta Lima. Roberta, cadê você? Eu acho que muito que a gente comentou no grupo já foi falado, né? Eu achei uma coisa interessante que a Vina trouxe no grupo foi sobre a questão da afetividade, né? Que já se falou aqui também, que termina na empresa familiar, que a afetividade dificulta que a meritocracia apareça, né? Que você consiga identificar, no caso em questão, quem era o mais capaz de fazer o discurso, né? Então, às vezes, o sentimento de família questiona um pouco isso e as pessoas não conseguem, não fica tão transparente quem é que realmente tem a capacidade de fazer aquela ação, né?
como ela diz, que ela no final, quando a mãe fala, ela desiste de questionar o irmão e ela aceita, né? Então, ela aceita por uma questão de família, de união, então, tudo isso, dentro da família, às vezes dificulta aparecer o mais capaz, né? Se puder contribuir, Elane, acho que a Medeu trouxe uma discussão interessante no nosso grupo sobre os não ditos, né? Você quer falar aí, Medeu? Sobre o que nessas relações... Está no mudo, viu? Eu posso falar... O que eu trouxe é a questão do conflito aparente, né? Então, a história construída em cima do que vocês falaram. Não é quem vai fazer o discurso de uma maneira simplória, né? É como se fosse uma batata quente que passa para um, para outro. Não, eu passo para você, mas não é simples, ainda mais um discurso de 50 anos, que é um momento de celebração, são poucas empresas e famílias empresárias que atingem esse patamar. Então, se apropriar disso, né? Valorizar e ter um processo, acho que consciente, maduro, transparente de quem é, e se é que precisa ser uma pessoa, isso a gente não falou no grupo, né? Mas está me ocorrendo agora, por que precisa ser um discurso? Por que não pode ser mais de um, né? Não teria que talvez ser a família toda, senão também fica o assembleísmo e é uma não solução. Mas poderia ter mais de uma pessoa falando e definir critérios, né? Qual é o critério? E se é o CEO, se não é o CEO, se é o fundador. E aí, a hora que a gente discute critério e tudo, muitas das coisas que estão ali por baixo do pano, latentes, né? Usando uma linguagem mais correta, podem aparecer, né? E para isso precisa ter um ambiente adequado. Raramente isso vai acontecer no almoço de domingo ali, de uma maneira um pouquinho natural, mas não é caótica, mas também não é o ambiente adequado para isso, né? Foi um pouquinho do que a gente falou e eu acrescentei outras coisas que me apareceram agora. Muito bem, eu acho que a gente podia agora, né, com base nessa rodada aí de percepções e de visões, né, que os grupos trouxeram, a gente podia ouvir um pouco Cláudia, né, eu chamo Cláudia Tondo, que é especialista em famílias empresárias, em seguida Valéria Lizondo e aí, por fim, Mariana Moura, para fazer o que é que vocês têm a compartilhar da visão, da experiência de vocês sobre o caso da família Jones, o que foi comentado aqui e a experiência que vocês trazem. Aí, o que é que está em jogo nessa situação, Cláudia? E como é que a gente lida com esse tipo de conflito? Então, primeiro eu vou comentar algo que eu ainda estou sobre o impacto do meu grupo, né, onde eu estava. Eu achei muito, muito interessante algo que foi ali colocado, né, o quanto essa questão da afetividade da família empresária acaba impedindo, como a Roberta falou, que a meritocracia se instale, não? Então, precisa trabalhar o afetivo para a definição de papéis, né, senão ela não vai se instalar. Isso apareceu ali nos diálogos, né? Por que não se define quem é o CEO, por exemplo, como a Letícia falou? Porque tem questões familiares envolvidas. Então, assim, realmente, assim, né, esse impedimento para que meritocracia se instale, eu achei muito, muito rico. Muito obrigada, gurias, né, como a gente fala aqui, porque acho que foi muito interessante ali. E aí as regras, acho que a Mônica tocou, né, na questão das regras, é algo que elas acabam alinhando as questões afetivas, né? Regras construídas como um processo do grupo, elas ajudam justamente isso, a família a ter suas regras morais, né? O que vale para nós, o que não vale para nós. E assim, o que a gente vê que quem cresce numa família que tá, né, assim, tem governança familiar, a primeira coisa assim, que se salienta muito, né, a gente hoje já acaba vendo famílias que estão revisando seus protocolos, enfim, então já tem esse trabalho há mais de 10 anos, por exemplo, né, começou com alguém que estava com 10 anos, agora está com 20. E essas famílias, elas acabam construindo uma cultura de diálogo, e isso é muito interessante.
Tá? Às vezes, com um nome mais formal, é conselho de família, conselho de sócios familiares, né? Comitê da nova geração, enfim, tem vários nomes, mas o principal é a cultura do diálogo, né? Porque a gente já viu que, inclusive, a regra estabelecida, ela é mais fácil de quebrar, né? Por exemplo, uma nova geração chega e diz assim, não, mas isso aqui não nos serve mais, né? Isso aqui a gente não quer. Mas é mais fácil porque ela já foi falada, ela já foi definida, ela já foi cultivada, e então essa cultura, né, e acho que até pensando nisso, a gente está num diálogo F, né? Então valorizar a cultura do diálogo, né? Assim, a gente até no grupo falou assim, tá, mas existe o certo, existe o errado? Não existe, né? Cada família vai ir escolhendo os seus e ainda vai mudar com o tempo, né? Isso não é algo, é um documento vivo, né? Protocolos são documentos vivos. E acho que uma outra coisa que eu queria, assim, desde que eu vi a chamada do evento, a questão da competição, né? A gente tenta trabalhar, que não é fácil, porque acho que a Cris falou, Cris Bianchi, né? Assim, são famílias mais competitivas, as famílias empresárias, né? E elas vêm de uma cultura mais competitiva, por isso que muitas vezes dão certo, né? Assim, se realmente for alguém muito paz e amor, vai estar em, né? É difícil se colocar no mercado. Mas, com o tempo que a gente tenta trabalhar, é que as famílias consigam ser competitivas no mercado, mas cooperativas na empresa e na família. Então, como conseguir direcionar sua competitividade, sua energia, né, que tem e que precisa para o mercado, mas dentro, né, ou seja, dentro da empresa e da família, ser cooperativa. Então, isso é um aprendizado também. Mas era isso. A gente... Ô, Cláudia, só uma questão. Na tua experiência profissional, essa questão da rivalidade, né, nas crises, como lidar com as crises de rivalidade? Com aquelas situações, como alguém falou, acho que foi da UD, falou, quando os colaboradores estão conversando sobre isso, quando está afetando e a família não consegue. Como é que se lida com isso? Como é que tu tens a compartilhar? Então, a gente agora mesmo, né, você fazendo essa pergunta, eu me remeto a algumas situações que a gente está vivendo, 2 casos, assim, onde essas rivalidades estão extremamente acirradas. Por quê? Porque se está justamente falando sobre o processo, né? E, assim, a nossa indicação é, assim, mantenha o processo. Então, assim, a gente está no momento, por exemplo, em um caso, né, que tem um irmão que está bastante ameaçado, né, de uma situação de uma sucessão que acabou não sendo formalizada, mas ele meio que assumiu a posição, né, sem ser assim formalizado, e os outros irmãos não colocam ele nesse lugar, né, não referendam ele nesse lugar. Então, quando isso começou a ser falado, ele se retirou, né, foi se retirando. E assim, então, a questão de manter o processo. Agora ele já está no momento que ele está voltando. Está voltando. Mas teve muita troca de e-mails, né, de WhatsApp, assim, muito pesados. Aí, por exemplo, uma coisa que a gente recomenda é parou, né? Parem as conversas por WhatsApp, parem as brigas por e-mail, né? Tem que ser conversa, né? Diálogo. E isso, até a questão online tem facilitado muito, né? Porque aí tem um outro irmão que mora fora do Brasil, mas está conseguindo participar, que nunca participou. Então, ameniza, né? E acho que a grande questão é assim, manter o processo, né? Porque essas famílias onde tem muita rivalidade, o que acontece? Sempre que dá uma briga maior, elas se afastam, né? E dizem, não, tá, depois a gente retoma, né? Ele é assim, deixa que isso depois vai se ajeitar. Mas não é o que acontece, né? Na verdade, continuam aquelas questões, continuam as percepções, e a gente precisa ter um processo que siga para que elas apareçam, sejam trabalhadas e reorganizadas. Uma certa persistência e consciência da necessidade de passar por aquilo, né? Exatamente isso. Olhar para aquilo, processo, né? Confiar, né? E na força que a família tem, né? Porque tem, quando ela está unida, né? Não precisa ser aquela coisa assim de margarina, né? Propaganda de margarina, mas assim, quando a família se une, né? Porque muitas vezes é tão chato, tão desgastante, que ninguém quer se ver mais, né?
mas assim, é se unir para poder lidar com aquilo. Um objetivo, e aí eu Muito acho bom. que a Cris falou também, né, dos alinhamentos, que isso aparece de várias formas, né, alinhamento, propósito, Mônica falou, né, enxergar para onde vai, visão, né, tem vários nomes, mas a família consegue começar a construir mais isso na medida que esses conflitos iniciais são mais encaminhados e mais resolvidos. Muito bom, Cláudia. Obrigada aí pelos comentários. A gente fique por aí. A gente vai agora passar para a Valéria, ouvir um pouco o que Valéria tem a compartilhar a partir da experiência com famílias empresárias e desse caso da família John. Bom dia a todos. Agradeço o convite, Elane. Também cumprimento a Escola F por essa forma original e viva, né, de colocar esses temas em debate. Então, imagino que isso pode nos ajudar muito a pensar. Eu costumo dizer que uma família empresária se pensa e pode ser conhecida não apenas com os nossos recursos intelectuais e cognitivos, mas que exige de nós um conhecimento encarnado de emoção mesmo. Vou tentar oferecer, vai ser difícil, porque a Cláudia, né, trouxe pontos maravilhosos e com toda a experiência dela, etc. Vou tentar não chover no meu molhado e não ser redundante aqui e tentar pincelar outros elementos, né, daquilo que eu captei. A primeira coisa que me chama a atenção, também pensando na experiência do meu pequeno grupo, é como é difícil suportar. Como rapidamente a gente quer pensar num protocolo, quer pensar na definição de regras, e é evidente que isso é importantíssimo, né? Não estou dizendo que isso deva ser negado, mas como é, digamos, uma tarefa para todos nós, inclusive consultores, confiar que isso precisa ser feito de uma maneira gradual e ajudar que a família possa realmente se ver mais serena para lidar com essa turbulência. Talvez esse seja um dos nossos grandes papéis, né, de ajuda. E isso é dificilíssimo, porque nós também, né, nos vemos com o ímpeto, né, de trazer algo mais imediato. Claro, né, que é muito importante recrutar a tudo aquilo que existe de recurso para que toda essa situação seja contida. Mas é importante também não precipitar certos processos que precisam acontecer. Então, eu fico pensando, né, nos participantes que estão aqui, que talvez se identificaram com isso. Uma das coisas que talvez podem ser levadas desse diálogo F é imaginar que isso é uma coisa que faz parte e que não se assustem com a ideia de que isso rapidamente venha a ser resolvido, né? Inclusive, né, veja, se a gente pensa na família Jones, eu sei que vários trouxeram outros casos, mas eu gosto de pensar que o caso começa com uma pequena transgressão. Existia um combinado de que não se falaria de negócios dentro do ambiente familiar. E isso é furado. E é normal que essas transgressões aconteçam. É muito importante que uma família empresária também possa notar, que é um pouco o que a Cláudia disse, que algo que foi construído como regra, eventualmente escapa. E isso só é um problema se não é enfrentado. A gente pode enxergar que esse deslize, entre aspas, também é uma oportunidade da gente acessar uma coisa que opera no grupo, inconscientemente ou conscientemente. Então, é um sinal de que algo precisa ser enfrentado. Muitas vezes há um desespero também, como assim? Tal regra não foi respeitada e tudo que a gente investiu com aquela consultoria. Veja, esse tipo de desespero parte de uma premissa de que se eu construir uma regra e se a gente fez um acordo, ele está escrito em pedra e jamais vai ser burlado. Mas o tempo passa numa organização familiar. Aquilo que fez sentido no passado, eventualmente não faz. Uma regra que foi criada por um ator e que não é vista como apropriada por um jovem, eventualmente vai ser questionada. Isso em si não é problemático. O problemático é quando isso não tem espaço, como a Cláudia, né, digamos que afirmou com muita contundência, e é meu ponto de vista também, como quando isso não encontra um eco, né, de uma certa maturidade para que a família possa se haver com isso, né? Uma das outras coisas que surgiu no meu grupo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, e talvez a gente pensar usando aquele verso, né, a dor e a delícia de ser parte de uma família empresária. Eu gostei muito da fala do Daoud,
porque vejam, né, e de várias outras pessoas, porque isso, toda a família está às voltas com as coisas mencionadas no título desse encontro. Vaidade, competição, disputa de poder. A questão é que uma família empresária encontra um palco, né, pelo fato de ter uma empresa dentro do seu contexto, no qual isso ganha uma intensidade, né, e uma visceralidade incríveis. Vejam, eu, para me afirmar no mundo, né, e no mundo que a gente vive, me pautou muito na pessoa profissional que eu posso vir a ser. Vejam, o profissional que eu posso vir a ser numa família empresária, quando a minha escolha é de fazer parte dela, muitas vezes é receber, digamos que o feedback do meu pai ou da minha mãe, dizendo se eu entrego algo ou não, isso precisa acontecer. Mas vejam, digamos, quantas camadas e vetores estão em jogo em termos, né, daquilo que é a minha tarefa para me ver como uma pessoa emancipada dentro desse grande nó. Né? Então, eu gosto muito dessa fala, porque isso faz parte de todas as famílias, mas evidentemente que quando a gente está no contexto de uma família empresária, há especificidades. Né? E isso significa, digamos, que toda uma tarefa muito singular que precisa ser empreendida. Quando eu estava falando da dor e da delícia de ser empresa familiar, é porque no nosso grupo veio muito à tona a figura da Rita, né? Que não é a figura da Rita, mas é a figura... Eu pertenço a esse grupo e eu vou ter que me haver com essa herança, eu vou ter que me haver com o fato de que a minha família decidiu empreender. Mas eu posso vir a estar fora. E como é delicada essa construção. E como há escolhas, né? E o caso da Rita é muito interessante, porque uma das coisas também que, no meu parecer, né, dão um contorno aqui, que é uma família empresária madura, é uma família empresária que pode realmente assumir suas escolhas e arcar com as consequências que elas trazem. E no caso, a Rita, né, se dizia como alguém bastante livre, né, e emancipada, mas tinha uma consequência dela depender financeiramente desse contexto que não pôde ser levado em conta. Então, isso, né, a dor e a delícia, o ônus e o bônus, e as escolhas e as suas consequências, me parece que também é uma das dimensões que o caso trouxe, né, com muita luz e que mobilizou muito o grupo. Por fim, eu tenho pouquinhos minutinhos, mas eu vou dizer, não sei como estou de tempo, mas na questão que também veio à tona, trazida pela Denise, no começo da nossa conversa, depois ela teve, né, tive a oportunidade de conversar mais com ela no pequeno grupo, sobre a figura do pai, né? E que não é o pai, no caso, né, dessa família, ele representa essa dimensão do comando, e como é delicada também essa tarefa de permitir uma transição e sair de cena, mas não desertar de uma função que precisa ser assumida. Né? Digamos que o comando precisa acontecer. Tem uma definição muito simples, né, que eu gosto muito, sobre o que significa uma família empresária madura, que tem a ver com uma noção muito clara de uma instituição que opera com um comando rigoroso, e que isso está muito claro e acontece, decisões são tomadas, que combinados, né, são saudáveis e são reeditados o tempo todo, e competência. Né? Então, que há meritocracia, que há uma agregação de valor, e que há atores capazes de transformar e construir resultados. Então, seriam esses 3 Cs: comando, competência e combinado. Então, bom, teriam muitas outras coisas para dizer, depois, se for o caso, a gente continua, mas tentei organizar minha fala um pouco nesses elementos. Foi ótimo o seu poder aí de síntese de ideias tão poderosas que merecem realmente um aprofundamento depois, Valéria. Mas é o nosso limite do diálogo, é isso mesmo. Foi bom colocar na mesa essas questões. E aí, Mariana, te convida aí para ver o que é que você ainda tem para falar depois dessas reflexões todas. Na verdade, eu nem vou me trazer esse desafio de acrescentar, certo? Nem vou me dar esse desafio. Eu vou só tentar linkar, talvez, o que Cláudia falou, o que eu também ouvi no grupo e as reflexões de Valéria. Então, para a gente, de certa forma, ver o que é que fica aí, né, de inícios de reflexões a partir do que a gente conversou hoje, né? Eu fiquei muito com aquele velho esquema dos 3 círculos aí na cabeça, mas não do ponto de vista de governança, não do ponto de vista de papéis,
mas do ponto de vista do que a gente pode chamar de valores, de mentalidades, do que é que prevalece, né? Quando a gente fala em empresa familiar, muita gente conhece a ideia de o paradoxo amor-dinheiro, paradoxo amor-negócio, né? Então, vamos imaginar, e acho que muito do que Cláudia trouxe, do que vocês trouxeram, tem a ver com esses possíveis conflitos, né? Então, a gente tem dois sistemas que convivem, né? A gente tem a família, e na família, o que é que prevalece? Prevalece a vontade de ser unido, né? A união acima de tudo. Prevalece a vontade de tratar todos com igualdade. Então, igualdade é um valor muito importante na família. Na família prevalece o afeto, né? O amor. Na família prevalece ou é possível a informalidade. Na verdade, a gente não tem tanta rigidez na forma de se comunicar, ou seja, prevalece a flexibilidade. Na família, a gente faz de tudo para acomodar interesse, acomodar vontades, né? Um pouco a figura da mãe, né? Tentando acomodar e manter a união e o afeto de todos. Então, eu acho que na família existe um esforço brutal em algumas famílias, mesmo aquelas que conseguem brigar ou aparentar e mostrar os seus conflitos de forma mais aberta, mas existe uma tendência a criar-se um mito da união. Eu acho que no nosso grupo surgiu, e acho que foi a primeira pessoa a falar, que trouxe a ideia dessa união forçada, né? Que na empresa é até a coisa de não poder cindir, ou que gera a ideia de não poder se separar como sociedade, ou seja, aquela união quase forçada, né? Então, traduzido isso no mito da harmonia, nós não temos conflito, nós somos muito unidos. Isso é muito comum a gente chegar numa empresa familiar e ouvir essa frase, somos muito unidos. E é verdade. Mas esse medo do conflito, e aí eu acho que Valéria tem razão, a questão de tentar evitar o conflito, o esforço de evitar o conflito, e aí eu acho que conecta com a fala de Cláudia, gera a dificuldade de se criar regras, e aí eu levo vocês para o sistema da empresa. O que é que prevalece no sistema empresa que precisa conviver? No empresa a gente precisa ter regras. Numa empresa, a gente precisa de clareza, né? A gente precisa de muita clareza numa empresa. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? Como é que eu me comunico? Clareza é fundamental numa empresa. A gente precisa trabalhar com mérito, não com igualdade, né? Numa empresa prevalece mérito. Igualdade mais equidade, mas igualdade não dá para ter numa empresa. A gente tem que ter papéis bem definidos. A gente tem alguma flexibilidade, mas não muita. A gente está ali, né, gerido por regras, por processos, por normas. Então, como é que esses dois sistemas convivem? Então, a família, ela vai essa necessidade de impor à família ser, vamos dizer assim, gerida por regras, por rigidez, por mérito, às vezes é demais, é intolerável. Por isso que parece uma coisa que para a gente, que é do mundo empresarial, acha que é fácil de resolver, vai lá e fala o CEO, para a família isso não é fácil, porque traz uma série de emoções e questões que não são fáceis de resolver, né? Porque eles não podem, não querem de forma alguma romper com essa união que é tão importante. Então, eu acho que a fala de Valéria me fez pensar que realmente existe a vontade da gente de chegar e impor um sistema rígido, profissional, vamos profissionalizar a família. E, ok, tá pronto, gente. Por que vocês não seguem isso? Definem quem é o CEO, vamos criar os papéis, vamos definir as regras, vamos fazer a governança ideal. E aí, não funciona. A gente percebe que não funciona. Então, eu acho que criar o espaço para a conversa, e aí já pensando no que fazer. Criar o espaço para a conversa, ter paciência
e confiar que a família pode sim construir suas próprias soluções, que de repente não vai ser exatamente aquilo que a gente esperava, que o mercado esperava, mas vai ser uma solução possível para acomodar uma certa, vamos dizer, preservar essa união da família que é importante e, ao mesmo tempo, vamos dizer, criar soluções que no ambiente de negócios pode funcionar também. Então, eu acho que por isso que quem trabalha com empresa familiar tem que estar aberto a aceitar essas construções, sabe? Essa construção de soluções próprias. Eu acho que esse é o grande desafio de quem trabalha com empresas familiares. Aceitar que, de fato, as soluções prontas não vão funcionar e que a gente vai ter que usar nossa expertise, nosso conhecimento para ajudar no processo de construção das próprias soluções e confiar que aquela família tem condições de tomar boas decisões, até porque estão ali há 50 anos, né? Essa empresa, essa família Jones está ali há 50 anos, construindo empresa, construindo um legado, né? Com seus valores, com sua história. Então, eu acho que é isso que eu tiro um pouco da conversa de hoje. Também pensei, mas acho que isso até é mais um pouco no como, porque fica faltando um pouco. Mas como é que a gente cria essas conversas, né? Como é que a gente cria esse espaço para, de fato, essa família construir junta soluções? Então, eu fiquei pensando em algumas coisas, assim. Acho que tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar a família a conversar sobre relacionamento, né? Eu acho que uma ferramenta poderosa é olhar para o genograma da família, olhar para as relações entre as pessoas e conversar como é que fulano se dá com esse fulano, como era a relação do pai com o avô, e explorar isso em família, tentando entender por que as relações são dessa forma, que padrões estão ali. É um pouco do que o que foi dito. Os outros sabem muito mais sobre a gente, né? Os outros conseguem entender quais são os nossos padrões, mas para a gente se ler, se entender, é bem mais difícil. Então, como é que a gente traz algum ferramental para que essa família possa perceber e entender que padrões são esses, de onde vem, né? Por que a gente se relaciona desse jeito? E acho que no nosso grupo também surgiu a importância de trazer gente de fora, né? Eu acho que seja o conselheiro independente, seja um consultor, um mediador, eu acho que a presença de alguém de fora que possa dizer e mediar e trazer elementos que não estão sendo percebidos pela família, pela própria família, é sempre muito bem-vindo. Então, eu acho que fica para mim essa ideia de que a gente precisa confiar em nós mesmos como famílias empresárias, que nós somos capazes de construir nossas próprias soluções, desde que a gente tenha coragem de enfrentar os nossos conflitos, de fato criar espaço para ter conversas desagradáveis e não de ficar nessa zona de conforto, de acomodar os interesses da família eternamente e gerando problemas aí para a empresa, né? Então, eu acho que acreditar na capacidade das famílias de, com ajuda, com um processo instalado, chegar nas suas próprias soluções. Bom, a gente está aí, chegando no final. A gente é um tema que, sem dúvida, renderia muito mais debate, né? Inclusive, imagino que vocês estejam cheios de perguntas para fazer e, enfim, a gente não tem condições de dar conta de toda essa expectativa. A ideia, veja, a Escola F entende que temas delicados como esses precisam ter um espaço de conversa para começar a acontecer alguma coisa diferente nas empresas familiares. Por isso, a gente abriu o Diálogos F para isso. A gente quer estar trazendo aqui sempre os temas mais difíceis, mais sensíveis, que a gente tenha mais assim, dificuldade de tratar e de pensar até. Então, eu acho que a experiência de hoje, para mim, conseguimos criar, né, um ambiente para a gente poder conversar sobre isso.
Nesse sentido, já encaminhando o encerramento com vocês, a gente convida vocês para o próximo Diálogos F, que será em março. A gente ainda está confirmando a data, mas será sempre numa sexta-feira nesse horário. A gente vai mandar a mala direta, vai ter nas redes sociais da gente. A gente quer continuar seguindo com a família Jones e com temas sensíveis. Estamos abertos à sugestão. Quem quiser pode entrar em contato com a Escola F pelo seu site, pelo Instagram. E a gente queria agradecer, a gente teve uma inscrição recorde, e o que mostrou que, de fato, as pessoas estão querendo conversar sobre esses temas, estão querendo ouvir de outras pessoas, estão querendo falar, então a gente fica feliz com isso. E até para ajudar nisso, a gente queria pedir, fazer uma solicitação a vocês. A gente está, nesse momento, desenhando a nossa estratégia de comunicação com o nosso cliente, com o nosso público, com nossos parceiros, e para isso a gente está contando com a assessoria de uma empresa especializada, que é a Lefil, e a gente está querendo ouvir a opinião de vocês, e gostaria de pedir a vocês a permissão, né, de que a gente possa mandar um e-mail com um questionário para ouvir um pouco de vocês, inclusive as necessidades, que tipo de produto, de programa vocês têm uma expectativa, né, de que possam ser oferecidos. Então, assim, um comunicado que na segunda-feira a gente manda para os e-mails. Quem tiver disponibilidade e interesse, por favor, contribuam com esse processo de planejamento da escola. Elane, eu queria só sugerir... desculpa. Eu queria só sugerir que, se pudessem botar uma palavra de avaliação... Sim, eu vou. Só para... Porque quando começarem a colocar, vão dispersar. Eu queria só concluir agradecendo mais uma vez a Cláudia e a Valéria pelo tempo, pela disponibilidade e pela parceria de sempre. São duas pessoas, com Hector, que está aqui também, e muitos outros. Cris também está aqui, enfim, Elaine. Eu não quero nem ser injusta, porque eu não estou vendo todo mundo na tela, mas são pessoas que estão... Mônica da Fonte, são pessoas que estão sempre conosco aqui, pensando a Escola F, né? Então, eu acho que eu posso estar sendo injusta. Roberta, que é nossa facilitadora, eu não estou vendo todo mundo. Mas, assim, agradecer a parceria. A Escola F é um espaço para todos, né? E pedir a vocês, até para a gente ter um termômetro do que foi isso hoje, se vocês puderem deixar no chat uma palavra do que foi o evento de hoje para vocês. Rapidamente, uma palavra, uma frase, uma ideia, alguma coisa. Para vocês, como foi o evento de hoje? Porque a gente fica com esse termômetro e vai aí calibrando os próximos. E aí, gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente pode encerrar aí com 2 minutinhos de atraso. Valeu! Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Muito bom. Obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Cultura de diálogo. E a gente vai trazer... Obrigado. A gente vai trazer sempre temas simples de discutir. Família, religião, futebol, essas coisas que são tranquilas para a gente falar. Pandemia. Vacina. Tudo isso em época. Bom fim de semana para todos. Como médico, eu tenho que Mônica. como médico, eu tenho que puxar um tema médico.